partir do conceito de diferenciabilidade, também nós conseguimos definir, trabalhar a regra da cadeia no contexto de funções de duas ou mais variáveis. Então, primeiro, vamos considerar a diferencial. Então, ou o plano tangente, né? Se a gente pensar lá no plano tangente, nós tínhamos que delta z é igual a derivada de f com relação a x, delta x mais a variação de y da função, a derivada da função com relação a y vezes delta y. Isso lá no plano tangente. Pensando, né, nessa aproximação local. Então, do plano tangente, sendo uma aproximação local para a superfície, que superfície? A superfície z igual f de x, y. Se pensarmos nessa superfície, a gente restringir em que x e y depende de um parâmetro t, nós poderíamos perguntar então qual que é a derivada de z com relação a este parâmetro t. Lembrando que se agora nós estamos como variável independente o parâmetro t, se substituir o x e y aqui nesse contexto, nós ficaríamos com a dependência apenas de uma variável, que é o parâmetro t. Então, por isso que aqui estou usando a notação de derivada lá do cálculo 1, porque só há a possibilidade de fazer a derivada com relação ao parâmetro t. Tá? Porque o único parâmetro aqui que nós estamos considerando quando variável independente é o parâmetro t. Então, quem seria essa derivada de z com relação a t? Nós podemos usar a aproximação da superfície pelo plano tangente num ponto x, y, z. Então, considerando isso, nós podemos dividir a equação do plano tangente pela variação de t, ou seja, do parâmetro independente. Então, nós ficaríamos com essa expressão. Ao fazer ΔT ir para zero, ao fazer este limite, o que vai acontecer? Este limite aqui torna-se uma derivada. Esse daqui é a derivada, já está calculada, né? A derivada de f com relação a x
Note que o nosso parâmetro que está mudando é t, né? Então essa derivada aqui permanece a mesma. E agora, inclusive, vai para fora do limite e fica limite de Δx sobre Δt, que isso é a derivada de x com relação a t. Mais a derivada de f com relação a y permanece, sai para fora do limite e fica limite de Δy sobre Δt, que é a derivada de y com relação a t. Então esta é a regra da cadeia para z. Para a derivada de z com relação a t, né? Note que t é uma variável, né, que está dentro de x. T é uma variável que está dentro de y e z é uma função que depende de x e y. Então nós temos aqui um z igual f de z de t, y de t. E aí, se a gente pensa na derivada de z com relação a t, nós vamos ter duas parcelas na derivada, porque nós temos duas variáveis dependentes, tanto x quanto y. Então, aí nós temos o que aqui em duas variáveis, seria uma questão do plano tangente. Mas essas duas variáveis aqui, dependentes, fornece essas duas parcelas. Essa daqui é fornecida pela variável dependente x e essa daqui pela variável dependente y. Se tivesse mais uma parcela, mais uma variável dependente, teríamos aqui mais uma soma da próxima variável dependente. Mas não temos, aqui temos só duas, então temos aqui soma de dois termos. Só que nós estamos derivando com relação a t. Então nós temos uma f, que dentro dela tem uma função de x e que esta função de x que depende de t. Então temos que aplicar a regra da cadeia em cada uma das parcelas. Porque na parcela de x depende de t, na parcela y depende de t. Então, para alcançar esta variação, nós temos que derivar primeiro com relação a x, depois derivar x com relação a t, que nem lá na regra da cadeia do cálculo 1. E aqui também temos que derivar com relação a y e depois derivar o y com relação a t, estilo a regra da cadeia lá no cálculo 1. Né? Então, cada parcela funciona como uma regra da cadeia do cálculo 1, cálculo de uma variável. No entanto, a diferença é que nós temos aqui somar duas parcelas, porque nós estamos no contexto de cálculo de duas variáveis. E aqui a função f tem duas variáveis dependentes, x e y. Essas duas variáveis que dependem do parâmetro t. Então, temos a definição da regra da cadeia caso 1. Suponha que z é igual a f de x e y, em que x e y depende de t. Então, neste caso, temos a regra da cadeia. Derivada de z com relação a x, derivada de z com relação a t é como? Derivada de z com relação a x, derivada de x com relação a t, mais derivada de z com relação a y, derivada de y com relação a t. Onde z, né, pode ser substituído por f. Então, pode ser f, derivada de f com relação a x, derivada de f com relação a y, ou derivada de z com relação a x, derivada de z com relação a y é a mesma coisa. E aqui não tem esse termo. Esse daqui, esquece. Então, vamos a um exemplo. Considere a seguinte função, né, x ao quadrado vezes y mais 2x, em que x depende de t e y depende de t. Aqui determine a derivada de z com relação a t.
Então, quem que é x, né? X é cosseno de t, nesse caso, e y é igual a seno de t. Então, nós queremos derivar com relação a t e depois aplicar o ponto t igual a zero. Bom, nós temos o que? Uma função z, que é uma z que depende de x e y, e x e y depende de t. Então, nós temos essas dependências aqui. Então, se eu quero derivar com relação a t, o que vai acontecer? Tanto a primeira variável dependente quanto a segunda variável dependente dependem de t. Então, se eu tenho aqui duas variáveis dependentes, x e y, então eu vou ter dois termos. Então, aqui eu vou ter uma soma. Temos aqui um primeiro termo, uma com relação a x, outra com relação a y. E depois temos que aplicar a regra da cadeia, ou seja, derivar de z com relação a x, depois derivar de x com relação a t. Então, aqui a derivada de z com relação a x, derivada de x com relação a t. Depois temos que derivar z com relação a y e derivada de y com relação a t. Bom, então nós vamos precisar de quais derivadas? Nós vamos precisar da derivada de z ou de f com relação a x, vamos precisar da derivada de f com relação a y e vamos precisar das derivadas de x com relação a t e y com relação a t. Quem que é a derivada de x com relação a t? Derivada do cosseno menos seno de t e a derivada do seno cosseno de t. Então, a derivada de f com relação a x vai ser que, vindo para cá, derivar isso daqui com relação a x, vai ficar 2xy mais 2. E derivar com relação a y, vai ficar x ao quadrado. Então, a derivada de z com relação a t vai ser que? Vai ser 2x vezes y mais 2, que multiplica menos seno de t, mais derivada com relação a y, a x quadrado, vezes cosseno de t. Quem que é x? Quem que é y? Bom, temos aqui a definição. X é cosseno de t e y é seno de t. Então, nós vamos ficar com 2 vezes cosseno de t seno de t mais 2, que multiplica menos seno de t mais x ao quadrado. Então, é cosseno ao quadrado vezes cosseno, então vai dar cosseno ao cubo de t. Ao aplicar o ponto t igual a zero, o que vai acontecer? Seno de zero é zero, então este pedaço aqui à esquerda dá zero, e aqui à direita, esse pedaço aqui, cosseno de zero é 1, 1 ao cubo, 1. Então, nós vamos ter
Então essa é a resposta do exercício. Contudo, a regra da cadeia, se a gente tem uma z igual f de x, y, f de x, y não necessariamente precisa depender só de um parâmetro. Por exemplo, x pode ser uma função que depende de dois parâmetros. E y também uma função que depende de dois parâmetros. Então, nesse contexto, nós temos agora duas variáveis independentes. Temos o parâmetro S e o parâmetro T. Então, nós podemos fazer a seguinte pergunta: qual que é a derivada de Z com relação a S e qual a derivada de Z com relação a T? Ou a derivada de f com relação a s, ou a derivada de f com relação a t. A questão é que, com duas variáveis independentes, nós podemos perguntar sobre essas duas derivadas. Z com relação a s, ou f com relação a s, z com relação a t, ou f com relação a t. E estamos com z igual f e x é uma função de st e y é uma função de st. Bom, aqui nós podemos fazer a pergunta, então, a derivada de z com relação a s ou a derivada de z com relação a t. Por quê? Porque temos duas variáveis independentes, dois parâmetros, parâmetro S, parâmetro T. Bom, olhando isso, quem é Z? Bom, Z possui duas variáveis dependentes. Tanto x como y são variáveis dependentes. Então, a regra da cadeia vai ter dois termos. Uma para variável dependente x, outra para variável dependente y. E aqui também a derivada com relação a t também vai ter a parcela da variação de t com relação a x e outra com relação a y. Então, nós temos que fazer a derivada de f com relação ou a derivada de z ou a derivada de f com relação a x e depois fazer a derivada de x com relação a s. Depois a derivada de f com relação a y e a derivada de y com relação a s. Note que estou usando agora aqui diretamente a notação de derivada parcial. Por quê? Porque agora nós podemos, por exemplo, a derivada com relação a x pode ser tanto com relação a s ou com relação a t, porque x depende de dois parâmetros. E z também, né? Porque z é a função f, então também nós podemos derivar ou com relação a x ou com relação a y. Então, a derivada de z com relação a t, agora a variação está em t, mas tanto x como y depende de t. Então, temos duas parcelas e aí aplicamos regra da cadeia em cada parcela.
Então a derivada de f com relação a x, ou derivada de z com relação a x, e depois a derivada de x com relação a t, mais derivada de z com relação a y, vezes derivada de y com relação a t. Então temos o caso 2, que é a derivada, é a regra da cadeia, quando a gente tem dois parâmetros independentes. Só que não para por aí. Por exemplo, se a gente tivesse uma função f com três parâmetros, só que esses três parâmetros dependem apenas de s e de t, quais são as derivadas possíveis? Nós podemos fazer a derivada apenas de z com relação a s ou de z com relação a t, porque a quantidade de variáveis independentes são duas. Mas, quando a gente olha a dependência de z, nós temos três variáveis dependentes. Se temos três variáveis dependentes, nós temos uma contribuição da variação com relação a x, outra com relação a y, outra com relação a w. Então, isso acrescentaria um parâmetro aqui. E também acrescentaria aqui. Se aumentássemos mais um parâmetro aqui, por exemplo, STR, então aí nós poderíamos fazer uma derivada de z com relação a r e com três parcelas. Uma da variação de z com relação a x e x com relação a r, uma de z com relação a y, y com relação a s e uma de w com relação de z com relação a w e w com relação a r. Tá? Então, nós teremos, aumentou a quantidade de variáveis independentes, a gente aumenta a quantidade de derivadas possíveis, derivadas de primeira ordem. O aumento ou a diminuição das variáveis dependentes, ele aumenta ou diminui a expressão das derivadas, né? Então, por exemplo, a primeira expressão, a derivada de z com relação a s, se a gente aumenta um w, ele aumentou este termo em rosa. Se não tivesse termo em w, não tem, vai ter só dois termos. E isso a gente consegue montar os outros casos, generalizar. Então vamos a exemplo. Então nós temos uma z, que é uma função f, que depende de x e de y, que é e elevado a x vezes c de y. Temos uma x que depende de st e temos uma y que depende de st. Então nós podemos pensar em duas derivadas, uma derivada de z com relação a s e uma derivada de z com relação a t. E é isso que o exercício pede. Então, se a gente fizer a derivada de z com relação a s, vai ficar como? Bom, temos duas variáveis dependentes, x e y. Então, essa expressão da derivada com relação a s vai ter dois termos. Uma que vai fazer a derivada de z com relação a x e depois a derivada de x com relação a s.
mais derivada de z com relação a y, derivada de y com relação a s. Quem são essas derivadas? Bom, a derivada de f com relação a x, ou z com relação a x, é derivada de exponencial de x é a própria exponencial de x e o seno de y é visto como constante, então vai dar a própria função. Nós vamos precisar de quem? Da derivada de z com relação a y. Se a gente derivar z com relação a y, bom, ex é visto como constante, vai para fora da derivada e fica a derivada do cosseno de y, de seno de y, que dá cosseno. Então vai ficar ex cosseno de y. E nós precisamos da derivada de x com relação a s. Quem que é a derivada de x com relação a s? Então, t ao quadrado vai para fora da derivada, então fica a derivada de s com relação a s, que é 1. Então, é t ao quadrado. E quem é a derivada de y com relação a s? 2st. Então, a derivada fica, a derivada de z com relação a s vai ficar ex seno de y, que multiplica t ao quadrado mais ex cosseno de y vezes 2st. Bom, aqui já é o suficiente pelo que o exercício pediu. Tem exemplos que nós precisaremos substituir no lugar do x e y a definição, outros não. Tá? Então, mas aqui é o suficiente essa expressão. E a outra derivada é a derivada de z com relação a com relação a t. Então fica como? Fica a derivada de z com relação a x vezes x com relação a t mais a derivada de z com relação a y vezes y com relação a t. Quem são essas derivadas? Derivada de z com relação a x, nós já calculamos. Derivadas de z com relação a y, nós já calculamos. Então, falta calcular derivada de x com relação a t, que vai ficar 2st, e a derivada de y com relação a t, que vai ser s ao quadrado. Então, derivada de z com relação a t, ou derivada de f com relação a t, vai ser quem? E elevado a x seno de y, que multiplica 2st mais e elevado a x cosseno de y, que multiplica s ao quadrado. Então aí temos as derivadas aplicando a regra da cadeia. Por que estamos aplicando a regra da cadeia? Porque temos uma função
z igual f de x, que depende de st, e y, que depende de st, e temos calculando a derivada com relação a esses parâmetros internos aqui. Esses parâmetros que estão dentro de x, que por sua vez está dentro da f. Então, por isso que é a regra da cadeia. E um outro exemplo, se temos estas funções, u igual a x à quarta mais y quadrado vezes z ao cubo. Temos aqui a definição de x, de y, de z, e pergunta a derivada de u com relação a s. Bom, primeiro vamos enxergar as dependências, né? Então, u é uma função do que? De x, y, z. E x, y, z são funções do que? De r, s, t, y, r, s, t, e z igual a r, s, t. Então, nós temos três parâmetros independentes e temos três parâmetros dependentes. Então, quando eu pensar na derivada de u com relação a s, s está dentro de x, y, z. Então, nós temos aqui três parâmetros dependentes. Então, esses três parâmetros vão ser somados aqui na derivada, e uma derivada com relação a x, uma com relação a y, outra com relação a z, porque nós temos que aplicar a regra da cadeia, porque tanto x, y, z depende de s. Então, temos que fazer a derivada de u com relação a s, depois a derivada de s com relação a x. Então, depois a derivada de u com relação a y, depois a derivada de y com relação a... Derivada de u com relação a x. Derivada de x com relação a s. Derivada de u com relação a y, derivada de y com relação a s. Derivada de u com relação a z. Derivada de z com relação a s. Então, precisamos calcular essas seis derivadas. U com relação a x, u com relação a y, u com relação a z, depois x com relação a s, y com relação a s, z com relação a s. Após calcular essas derivadas, substitui nessa expressão e aí chegaremos no resultado final. Então, aí, nisso, a gente conclui uma expressão para a derivada de u com relação a s. Então, fica aí como exercício para finalizar. E, por fim, uma aplicação referente à regra da cadeia pode ser na utilização de derivação implícita, onde nós temos aqui uma função, uma equação x, y, z, onde z não está isolado, né? Então, se nós teríamos a possibilidade de z igual a f de x, y, nós podemos transformar essa equação em passando a função para o outro lado. E aí nós temos uma função de x, y, z
igual a zero. Então a superfície nós podemos ter aqui de maneira explícita ou uma função implícita. Nesse caso, estamos no de função implícita, né? Porque se a gente passar o 4 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 4 igual a zero. E o exercício então pede qual que é a derivada de z com relação a x. Então, se a gente definir essa função, z é uma função de xy. Então, se z é uma função de xy, então quando a gente derivar com relação a z, nós vamos precisar usar a regra da cadeia. Então, primeiro, ao fazer a derivada de f com relação a x, o que vai acontecer? Nós temos essa primeira derivada da parte da f com relação a x e depois temos que derivar de x com relação a x. Então, a derivada de fora é 2x, mas a derivada de dentro é o próprio x. A derivada de x com relação a x, 1. Mais derivada de y, de uma função de y com relação a x. Isto zera. Então, esta parcela zera, mas esta é a parcela da derivada de uma função, da parte da função da f com relação a y, mas ela só depende de y, então dá zero. Depois a derivada de z, então a derivada de fora é 2z vezes a derivada de dentro, que é a derivada de z com relação a x. Então aqui nós teríamos a derivada de fora da f com relação a x e aqui a derivada de x com relação a x, derivada de f com relação a y vezes a derivada de y com relação a x, que y é visto como uma constante, então dá zero. E aqui a derivada de f com relação a z vezes a derivada de z com relação a x. Depois a derivada de constante, que é zero, a derivada de menos 4 é zero, e isso está igualado a zero, então a derivada de zero é zero. Então, nós estamos aplicando a derivada aqui nesta expressão. E a derivada implícita usa os conceitos da regra da cadeia. Então, aí nós temos derivada de z com relação a x, vai ficar, passando 2x para o outro lado, menos 2x, dividido por 2z, então vai ficar menos x dividido por z. Aplicar isso no ponto, então aplicar a derivada de z no ponto 1 raiz de 2 z0 vai ser quanto? Menos x0 dividido por z0. x0 é 1 menos, e quem é z0? z0 aqui. Se a gente substituir o valor de xy aqui, então vai ficar 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado mais z0 ao quadrado igual a 4. Isso implica que aqui dá 1, aqui dá 2, 2 mais 1, 3, passa para o outro lado, 4 menos 3, 1, z0 igual a mais ou menos 1. Vamos pegar aqui no primeiro octante.
no primeiro octante para pegar o Z positivo. Então vai ficar, esta derivada vai ser menos 1. Então, os conceitos de regra da cadeia podem ser utilizados para a questão de derivação implícita. Entre outros. Bom, pessoal, é isso. Até mais.